Está no ar mais um programa Mensagem de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e hoje tenho a honra e o prazer em receber nossa querida dirigente Ilse. Tudo bom, Ilse? Tudo bem, Luiz, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente refletir juntos, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós vamos nos referir justamente a uma frase de Jesus, não é? No capítulo 111. De Mateus, o título desse capítulo é Perante os Inimigos. E a frase de Jesus que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 25, é a seguinte: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. É sobre esse pequeno trecho que Emmanuel vai nos ampliar, o que Jesus estava nos dizendo com essa frase. Mas a gente buscando a frase mais longa, no contexto da Bíblia, ele nos fala para nos reconciliarmos com os nossos adversários ou inimigos enquanto estamos a caminho com ele, enquanto estamos marchando com ele nessa encarnação, nessa parte de nossa vida. Uhum. Então, o que significa reconciliar com o adversário nos preceitos do Cristo? Porque nós não estamos habituados, não é? A sequer perdoar, os nossos adversários, os nossos inimigos. Mas Cristo, quando ele disse isso, no Sermão da Montanha, quase ninguém entendeu, Todos ficaram perplexos com esta frase, A necessidade de se reconciliar com os seus inimigos, de perdoar os seus inimigos, se quiseres entrar no reino dos céus. Então, segundo Emmanuel, esse contexto, ele nos refere, acima de tudo, o respeito. Respeitar as pessoas com quem estamos trilhando esse caminho, Que, se a gente observar direito, aquela ofensa ou aquele mal que aquela pessoa pode ter nos feito, em outro momento, nós mesmos podemos fazer ou já fizemos, Então, a gente respeitar o que aquele irmão tem, a construção que ele já fez, Saber que ele tem um caminho, que ele percorreu estradas diferentes das nossas e que pode ter conceitos diferentes dos nossos. E nem por isso nós devemos fechar a questão que ele está errado e nós estamos certos, porque pode ser que ele esteja certo e nós equivocados, Então, se a gente partir do respeito, eu respeito você na sua ideia, na forma que você pensa, esperando também que sejamos respeitados na nossa. Nem sempre isso acontece, mas é esse o princípio que Jesus vem nos concitar, para que a gente pense a respeito disso. E a ideia deste texto, acho que ela vai um pouco além, não é? Além de você ter que se reconciliar com o seu inimigo, com o seu adversário, na verdade nós temos que ser gratos a ele. Pois é, a gente sempre fala que às vezes os nossos amigos são muito condescendentes conosco, Passam a mão, aliviam muitas vezes os nossos equívocos. E os nossos adversários ou inimigos, eles nos apontam aquilo que está errado. Então, a gratidão vem daí, da gente reconhecer, da gente observar. Quando alguém te faz uma crítica, observa em você aquilo que está sendo posto. Será que você não precisa mudar alguma coisa? Será que não tem algo para você trabalhar em você? E aí a gente percebe que esses nossos adversários, na verdade, estão nos prestando um favor, nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva, Então, por isso que nós devemos ser gratos a ele, Então, sempre de acordo com o que Cristo trouxe, não é? De acordo com o amor mesmo. Então, nós temos que transformar essa repulsa que nós temos aos nossos inimigos, aos nossos adversários, transformar em amor, não é? Isso a princípio nos parece difícil quando a gente está trilhando com alguém que a todo momento nos aponta alguma coisa. Mas se a gente fizer um esforço
de olhar aquela pessoa com outros olhos, a gente pode, e eu já tive experiência assim de pronto você ter uma aversão para uma pessoa, mas quando você passa a conviver com aquela pessoa, entender melhor, entender a estrada, o que já aconteceu, você pode se tornar grande amigo dessa pessoa, né? Quando se é possível estabelecer um vínculo de respeito, você pode de um inimigo torná-lo um grande amigo. Até porque nós não sabemos, né, em encarnações anteriores, quem foi aquele inimigo e quem nós fomos, não é? Podemos ser adversários e muitas vezes a espiritualidade faz com que os adversários reencarnem numa próxima vida como mãe e filho, por exemplo, para poder sempre prevalecer o amor. Exato. E aí, quando a gente volta ali, né, no item, na frase de Jesus, né, que ele fala mais adiante, né, enquanto estás a caminho com ele, porque a gente sabe que a nossa presente encarnação foi muito bem estudada, planejada, e esses inimigos que às vezes estão colocados ali na nossa família, houve todo um contexto, um arranjo para que a gente se encontrasse agora. Então, é necessário que nós façamos esse acerto agora, porque pode ser que esse arranjo, que essa disposição de personagens que estão ao nosso redor possa demorar milênios para acontecer novamente, né? E ainda a gente vai carregar essa chaga por muito mais tempo. Então, se estamos com pessoas próximas com dificuldades, vamos tratar de nos ajustar o mais rápido possível, né? Para que a gente não carregue com a gente por muito mais tempo essa chaga que deve ser curada. A gente sabe que tudo que a gente planta, a gente vai colher, cedo ou tarde. Então, se nós plantamos lá atrás, como você falou, numa encarnação passada, algo que precisa ser corrigido nessa, que foi ajustado para você corrigir nessa, que façamos sem demora. Aproveitando a oportunidade. Aproveitando a oportunidade que nos é dada, né? Sim. E já indo para a conclusão, Wilson, Emmanuel nos destaca como Jesus teve inimigos, não é? Durante a breve passagem dele aqui entre nós, mas ele também teve muitos inimigos, não é? Sim, Jesus né, estava entre os seus adversários, né? Ele teve muitos adversários, do começo ao fim da sua jornada aqui, desde o seu nascimento, com a possibilidade de matarem todas as crianças para aniquilar com o projeto do Cristo. Durante a vida toda dele, ele esteve envolvido com adversários muito ferrenhos, adversários que realmente queriam destruir a Boa Nova. Não só encarnados, como desencarnados. Se a gente estudar um pouquinho a vida de Jesus, a gente vai ver que ele foi tentado, ele foi muito instigado para que se perdesse a Boa Nova, né? Mas Jesus é Jesus e ele sempre soube lidar com maestria com todas as dificuldades que a vida lhe impôs, né? Para nos ensinar o caminho. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Que Jesus é o caminho, é ele que nos mostra a direção. Se nós o caminho, a verdade e a vida. Isso, se nós estamos com uma dúvida, vamos perguntar: o que Jesus faria? A gente vai ter uma resposta bem adequada. Então, gostaria que você lesse o último parágrafo, que é sempre a conclusão de tudo que a gente estudou até aqui, não é? Que fala justamente da posição de Cristo perante os adversários, não é? Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Então, Jesus, como eu estava falando anteriormente, conviveu sempre com os inimigos, com os adversários, e durante a jornada dele toda, ele esteve com eles e partiu com eles, né? E ainda assim, acolhendo, né? Ainda ali, falando ali diante daquele povo: em Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento ainda ele traz o perdão, né? E vai buscar, a gente sabe, né, que ele vai buscar aquele que lhe traiu com tanto amor, com tanto carinho, para libertá-lo daquela chaga que estava ainda, que vai demorar um tempo, a gente sabe, mas que estava doendo muito, né? Então Jesus é o nosso exemplo maior. Porque para Jesus não existiam inimigos ou adversários, né? Existiam simplesmente irmãos. Irmãos que estavam equivocados só.
Então, que nós saibamos perdoar, nos reconciliar com os nossos chamados inimigos para trazê-los ao seio de nossa família e considerá-los irmãos que somos, pois filhos do mesmo Pai. E só assim, completando, né, que ele fala aqui que a gente precisa perdoar, mas que nós precisamos ser cautelosos, né? Então, é bom a gente entender até que ponto que a gente vai confiar numa pessoa. A gente vai respeitar, mas vamos ter cautela com as pessoas que podem nos ferir ainda, né? Respeitando, mas tendo cautela. Muito bem. Muito obrigado por ter comparecido a mais este programa, Ilse, e que você venha nos futuros programas. Foi um prazer estar com você. Obrigada. Este foi mais um Mensagem de Luz. Até breve!